Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais um webinar da Associação Brasileira de Direito Autoral. Os nossos seminários têm tido um comparecimento bastante importante, todos dedicados ao tema, à ciência do direito, em específico do direito autoral, e hoje o tema são os aspectos fiscais, a relevância das alterações estruturadas no que se chama de arcabouço fiscal ou reforma fiscal e os impactos que há na área dos tributos indiretos para fins da cadeia produtiva dos direitos das artes e do direito autoral. Eu convidei as nossas colegas Daniela Galvão e Maria Rita Lunardelli para proferirem a palestra e participarem dos debates de hoje, e por uma questão de ordem, eu vou começar apresentando a doutora Daniela Galvão, graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, pela São Francisco, mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBET, especialista em Direito do Terceiro Setor pela Escola de Advocacia da OAB, São Paulo, professora da FAAP no curso de pós-graduação de Gestão e Produção de Negócios Audiovisuais. A advogada Maria Rita Lunardelli é a dirigente, é a CEO da WePlay Music TV, advogada, mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é também especialista em direitos autorais. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns debates que houve em relação à implementação das mudanças fiscais, e elas impactam fortemente todos os setores. É como se fosse uma lei ônibus tributária, como tem lá a iniciativa do presidente Milei lá na Argentina, ônibus porque afeta absolutamente todas as áreas. Hoje, as advogadas vão tratar, em específico, daquilo que versa sobre direitos autorais, os impactos que há na área dos direitos autorais, da cadeia produtiva das artes e as consequências jurídicas nesse sentido. Eu passo a palavra, então, à Daniela Galvão. Muito bem-vinda, Daniela. A palavra é sua. Muito obrigada, doutor Roberto. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela BDA e também pela sua introdução. Eu vou utilizar um suporte, né, uma apresentação, vou compartilhar com vocês e vou direto para o conteúdo, porque é uma matéria um tanto quanto extensa. Todos vocês já estão vendo a apresentação? Sim. Presumo que sim, ok. Então, vamos lá. O impacto da reforma tributária nas operações com direitos autorais, eu vou abordar questões gerais, características gerais desses novos impostos, né, do IBS, da CBS, ou algumas pessoas chamam de IVA dual, e entrar no impacto dessas alterações no mercado que opera com direitos autorais, né? Em termos de contexto, a reforma, ela é necessária. Então, nós tivemos vários projetos ao longo do tempo e muito debate sobre uma reforma tributária, uma simplificação do sistema. É necessário simplificar, porque o nosso sistema é muito complexo. Nós temos os problemas das guerras fiscais também. Então, a ideia é que com essa reforma seja o fim das guerras fiscais, não vai ter mais a disputa ICMS, ISS, ou mesmo ICMS entre os estados, fim da cumulatividade dos tributos, porque a gente tem aqui no Brasil vários tributos cumulativos, né? O ISS é um caso de tributo cumulativo, PIS, COFINS, você tem as duas formas, a cumulativa e não cumulativa. Então, a ideia é você ter uma legislação única e uniforme para o Brasil inteiro, operando com esses tributos, e substituir, então, o ICMS e o ISS pelo IBS e PIS e COFINS pela CBS. O IPI, a previsão inicial era de que seria extinto, acabou não sendo extinto por um detalhe específico, mas, enfim, não haverá cobrança nas operações sobre o consumo. Enfim, ele vai ficar apenas para algumas operações para fins de crédito. Mas aqui não vem ao caso, né, a gente entrar nessa matéria. Características gerais do IBS e da CBS que são relevantes para o mercado que opera com direitos autorais.
Até então, nós temos direitos autorais sendo tributados por imposto de renda, no caso de direitos autorais auferidos por pessoas físicas, e no caso de direitos autorais, os rendimentos de direitos autorais que são auferidos por pessoas jurídicas, são só os tributos federais. Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS. E a gente não tem o ISS e não tem o ICMS. Com a reforma tributária e a instituição dos tributos sobre bens materiais e intangíveis e imateriais, os direitos passam a ser tributados. É uma tributação que será não cumulativa, ou seja, será possível utilizar crédito nas operações de entrada. Eu vou explicar adiante qual é o efeito disso. Não incidirá sobre exportações, então, exportações de direitos autorais, elas não serão oneradas com o IBS e CBS, mas a importação dos direitos será onerada. E outro ponto importante é o seguinte: com esses novos tributos, IBS e CBS, a ideia, inclusive para eliminar a questão das guerras fiscais, é não ter concessão de incentivos e benefícios fiscais, e isso mexe também um pouco com o mercado, especialmente da economia criativa e, enfim, de direitos autorais, enfim, isso acaba afetando também algumas operações. Mas vamos lá. As alíquotas, né? A alíquota, ela será uma soma de alíquota do estado e do município e também a CBS. Então, as pessoas falam assim, vai ser uma alíquota em torno de 25%, 27%. A gente não sabe como virá. A ideia é assim, eu estou trabalhando aqui com um exemplo, né? Digamos, CBS a 10, IBS Estado 15, município 2. A gente tem um total de 27. Então, a alíquota geral deve gerar entre 25, 26 e 27,5%. E nós temos a alíquota reduzida. E a alíquota reduzida aqui nessa conversa é uma questão importante. Por quê? A alíquota reduzida será aplicada ao regime diferenciado. Esse artigo 9º da emenda constitucional, então a emenda constitucional 132 da reforma tributária, e essa previsão está na emenda constitucional, tá? Não está na Constituição. Essa previsão desse artigo 9º da emenda constitucional, ele indica que lei complementar poderá definir operações beneficiadas com redução de 60% das alíquotas dos tributos, né, do IBS e da CBS, relativas aos seguintes bens e serviços. E o regime diferenciado, então, ele alcança o quê? Produções artísticas e culturais. Mas a lei complementar vai definir quais são as operações beneficiadas. Então, operações com direitos autorais, elas passam a ser tributadas pelo IBS e CBS. Haverá aumento da carga tributária sobre operações com pessoa física, não há dúvida, que hoje somente paga imposto de renda. O recebimento dos direitos de pessoas jurídicas que também não pagam ISS e ICMS, provavelmente também serão mais onerados esses recebimentos. Quem licencia e importa conteúdos musicais para serem distribuídos no país também deverão pagar, quem importa deverá pagar IBS e CBS, e aqui existe essa questão fundamental, que é a aplicação da alíquota reduzida. Será que as operações com direitos autorais poderão ser contempladas com a redução da alíquota, né? Outro ponto super importante nesses próximos meses, o governo federal também deve encaminhar a proposta de reforma tributária do imposto sobre a renda, e isso é relevante porque direitos autorais são objeto de tributação pelo IR, especialmente na pessoa física. O que eu fiz? Bem, enfim, só cobrindo a parte teórica, depois eu vou entrar em algumas análises específicas. Então, a lei complementar, ela trará essa definição dessas operações que estarão sujeitas ao regime diferenciado. E aí a gente tem que entender o que é produção artística e o que é produção cultural. Então, assim, produção artística, isso aqui é um conceito muito simples, né? A gente vai ter que entender o que vem na lei complementar. Mas é o processo de criação de uma obra artística. Ok. Então, uma música, um fonograma, eu não tenho dúvidas de que estarão contemplados como sendo uma produção artística. Produções culturais é algo um pouco mais amplo. Então, existem... Então, uma produção cultural, uma produção de um evento, de um musical,
dependendo do tipo de operação, eu também acredito que estarão contempladas nessas produções culturais com alíquota reduzida. Mas alguns serviços relacionados à música, à divulgação, enfim, alguns serviços estarão fora, e aí a alíquota não vai ser reduzida, vai ser a alíquota cheia, né? Então, assim, quais bens e serviços serão contemplados com a redução? E como é que vão ficar essas operações? Aqui eu peguei só um esqueminha de uma operação bastante simples, autor-editor, que é uma relação jurídica em que tem uma cessão de direitos, certo? E ambos acabam recebendo valores pela exploração dessas obras, né? Então, eles acabam recebendo direitos autorais, royalties. Como é que é a tributação hoje em dia? No caso da pessoa física, quando há o pagamento do rendimento, você tem o imposto de renda retido na fonte, aqui já com o valor da tabela atualizada. E aí, como é que vai ser? Será objeto de IR mais IBS-CBS, né? No caso da pessoa jurídica, aqui eu trabalhei com, vamos lá, um lucro presumido, tem o lucro presumido ou real, mas, enfim, tem o Simples Nacional também, menciono o Simples Nacional, mas pegando uma pessoa jurídica que opera com um lucro presumido, a tributação é de cerca de 14%, 15%. Então, assim, se o faturamento é 100 mil, paga cerca de 15 mil reais de tributos. Então, agora, como é que vai ficar essa operação? No caso do autor, coloquei aqui, 50 mil. Digamos que ele receba 50 mil de direitos. Tem o IR. Mas agora, necessariamente, essa operação, ela será tributada por IBS-CBS. Aqui eu coloquei esse 5 destacado, porque provavelmente a nota será 55. Então, o autor que estava acostumado, olha, eu vou cobrar, enfim, teria direito a receber 50. Se não sair um documento fiscal no valor de 50 mais os 5, significa que ele não vai receber 50, ele vai receber 50 menos os 10. O que eu aconselho, enfim, isso é para o futuro, mas o fato é, os contratos tratando desses pagamentos, eles deverão observar essa questão de como será esse recebimento, se vai ser líquido ou não. No caso da operação seguinte, por exemplo, na operação de licenciamento, o editor também, ele vai receber, digamos, 100, mas tem IBS e CBS, que sendo 10%, é 10 mil. Aí eu fiz essas análises. Hoje em dia, um autor, músico, pessoa física, tem a receber 10 mil. O que teria de tributação? Esse valor aqui de R$16,98 já é um valor calculado, já com as reduções, de acordo com a tabela disponibilizada pela Receita Federal. Então, a alíquota hoje seria a alíquota efetiva, né? Quanto paga de IR, considerando as deduções, é R$16,98, 17%. Se eu coloco um IBS-CBS de 10%, a tributação salta de 16% para 26%, é 10%. Se direitos autorais não for objeto de redução, porque olha só, a gente está falando de produção cultural, produção artística, direitos autorais, eles precisam estar contemplados. Caso contrário, a tributação vai saltar, o custo dessa operação vai para 42%, porque 10 mil, você vai ter um IBS-CBS de 25, 2,5. E como é que fica o efeito disso para, por exemplo, para as pessoas jurídicas, uma editora e uma produtora? Aqui uma operação com a tributação atual. Então, 100 mil de faturamento, tem o PIS/COFINS, IR, o adicional do IR, contribuição social sobre lucro. Isso aqui é uma operação com direitos autorais, tá? Não tem o ISS aqui. Então, a tributação é em torno de 12,5%, 13,5%, uma produtora também recebendo, né, faturando aqui 200 mil de royalties, seria esse montante. Com a reforma e uma alíquota de 10%, alíquota reduzida, você tem um pequeno aumento no caso da editora, porque eu estou considerando um crédito aqui para a editora, um crédito de uma operação com o autor. A produtora, ela tem uma redução. Por quê? Por conta do crédito do imposto que ela tem na operação anterior. Então, não fica, assim, tem até uma redução para a produtora e a tributação fica parecida com o que é hoje. No entanto, se a gente tiver
essas operações tributadas da alíquota de 25%, tem um salto importante aqui, vai de 17 para a editora e 16 para a produtora. Bem, eu não sei se eu ainda estou com o tempo, mas eu vou agora direto para a análise de uma operação de prestação de serviço, que é a pior. Aqui a gente está falando de direitos autorais, certo? Na prestação de serviços, hoje, uma PJ, no lucro presumido, prestando serviços, ela tem aquilo, a carga tributária em torno de 15%. Com a reforma, uma alíquota geral, isso salta para 34%. É muita diferença. Os prestadores de serviço que não poderão usufruir de redução de alíquota vão ter assim, a carga tributária vai aumentar. O que vai fazer diferença é o tanto de crédito que ele tem de IBS e CBS para abater desse valor a pagar. E no caso de uma alíquota reduzida também tem um aumento, vai para 19,8%, então a gente está trabalhando com 15,5% e vai para quase 25%, e quem é prestador de serviço e não tem muitos fornecedores, não tem que pagar muitos fornecedores, então assim, por exemplo, se é uma pessoa física que optou por abrir uma pessoa jurídica apenas para receber direitos e prestar alguns serviços, mas não tem fornecedores, sobre a prestação de serviço dessa pessoa física, a carga tributária vai aumentar. Então, e de último ponto que eu gostaria de passar, antes da gente ir para as questões, é o seguinte: fim dos benefícios e incentivos fiscais. O que acontece? Como a ideia é evitar benefício e incentivo exatamente para acabar com guerras fiscais e distorções, a gente terá o fim das isenções de ISS e ICMS. Para a área da economia criativa, por exemplo, aqui eu cito aqui a isenção do município de São Paulo, né? São isentos do pagamento de ISS, concertos de música, recitais de música, shows de artistas brasileiros. Então, mesmo essas operações que seriam tributadas pelo ISS, né, elas não são porque tem isenção. Com o IBS e a CBS, então a pessoa que era isenta, que não pagava o ISS, ela vai passar a pagar um tributo que é muito maior do que aquele que ela arcava anteriormente. Então, são essas as minhas considerações iniciais. Eu vou parar de compartilhar e fico aberta aí para as questões. Daniela, muito obrigado. Eu acho extremamente clara a sua explanação. Tenho aqui algumas questões, mas vamos ouvir, então, a Maria Rita, até para fazer um contraponto das opiniões, e depois a gente passa para as questões. Maria Rita, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada, doutor Roberto, doutora Mariana, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui na BDA. Já estou vendo alguns amigos aqui na plateia, né, plateia virtual, e então para mim é motivo de grande alegria poder estar aqui, principalmente com a Daniela, que foi minha colega, já é colega de muitos anos, da PUC, do mestrado, de outros institutos. Então é muito interessante a gente poder trocar informações aqui a respeito desse tema que é tão relevante e que sempre causou muita dúvida, né, em todo o mercado, e eu acredito que agora todo mundo deve estar pensando para que lado que a gente está indo, né, e o que efetivamente vai afetar o mercado criativo. Então, assim, eu queria delimitar aqui a nossa análise. Eu queria ressaltar 3 pontos, doutor Roberto, que eu acho que são interessantes, para que depois a gente possa abrir, né, para todo mundo, porque eu acho que são várias as dúvidas que devem existir pragmaticamente, né. Então, o que eu pretendo falar? Rapidamente, qual que foi a intenção dessa reforma, ressaltar alguns pontos que são positivos e chamar atenção para algumas questões que podem realmente tocar mais diretamente aos direitos autorais e que eu acho que a gente pode reunir esforços para que a gente consiga melhorar, né, a situação que se apresenta hoje. Bom, acho que o principal ponto, a Daniela foi muito clara, né, em toda a exposição dela. Eu só queria ressaltar assim, que a gente tem um pedaço da reforma tributária implementada, né? Realmente era uma coisa que era muito necessária. O Brasil é um dos países com o sistema tributário mais complexo, né, que existe, e realmente era uma coisa que
precisava vir, ser aprovada, e qual foi o que motivou, né, toda essa reforma. Ela teve como foco a tributação de bens e serviços, e o cerne foi essa substituição dos 5 tributos por esses 2 que a Daniela trouxe aqui para a gente. Então, a ideia foi trazer simplicidade, transparência, uma série de questões que vão facilitar a arrecadação e propiciar um aumento até do PIB, né, que há até uma expectativa de aumento do PIB em 20% até 15 anos. Então, ela tem muitos pontos positivos, eu acho que alguns pontos vão merecer mais atenção da gente, mas eu acho que é um momento que todos têm que... Eu sou muito otimista normalmente, né? Então eu acho que a gente sempre tem que pensar pelo lado positivo do que pode realmente trazer de benefício para a economia como um todo e principalmente para a economia criativa, né? Então, assim, hoje o que a gente tem é a emenda constitucional, e eu acho que agora que a gente começa mesmo a falar em reforma, né, porque as leis complementares vão ter que ser editadas, a gente tem um prazo bastante curto, né, para que essas leis sejam aprovadas, então a gente está falando de uma reforma que veio em etapas, né. Então, assim, alguns cuidados que eu acho que são importantes de serem tomados, que é a questão do deslocamento da tributação para o destino, né, que antes não era dessa maneira, e que pode trazer uma complexidade bastante grande para o sistema, principalmente com uma ampliação de base, né, que vai impactar algumas atividades essenciais. Eu tenho ouvido muita discussão a respeito dessa aprovação, e o principal ponto que se tem levantado é o quanto essa emenda constitucional fere o pacto federativo, né, porque os estados e os municípios deixam de ter a competência e uma autonomia tributária, ou seja, eles vão ficar, quem vai fazer toda a arrecadação é a União, que vai fazer depois a transferência para esses demais entes. Eles vão ter, claro, competência para fiscalização, por uma série de questões, porém, a autonomia tributária, que é da instituição efetiva do tributo, isso não está previsto na Constituição. Então, assim, há essa discussão do quanto fere, do quanto não fere o Pacto Federativo, mas aqui eu acho que a gente já está com uma situação posta, né, a emenda foi aprovada, e o que vai acontecer é que vão entrar em vigor as novas espécies tributárias, né? Então, aqui, uma grande preocupação que eu acho que todo mundo tem é que antes a gente percebe que assim, a proposta ela veio com uma intenção de tratar de bens e serviços. E, no meio do caminho, foram inseridos os direitos. E isso é muito perigoso, né? Porque quando a gente fala de bens, serviços e direitos, a gente está falando de tudo, absolutamente tudo. Então, existe aí um problema que eu acho que vai ficar, e tem que ficar muito claro, que é através das leis complementares que a gente vai ter que trazer todas esses conceitos, para que realmente a gente não fique com essa situação tão aberta, né? E 2 pontos específicos que eu queria trazer, doutor Roberto, que eu acho que são as questões que mais me preocupam, que é em relação à CID e que é em relação à responsabilidade das plataformas digitais, né? O que eu acho é que está muito claro que essa reforma traz, de fato, um aumento da carga tributária, não tenho a menor dúvida disso, como a Daniela trouxe, e principalmente assim, no mercado que ele já tem uma certa... que as pessoas, principalmente pessoas físicas, né, desconhecem quais são as obrigações que devem cumprir, porque no sistema tributário, assim, o que não falta é a obrigação tributária, né? Então, eu acho que é um mercado que vai precisar ser muito
educado, assim, né, nesse aspecto de levar realmente o conhecimento. Mas duas questões que eu acho que é muito importante que a gente discuta. A primeira é em relação à CID, royalties, né, que isso sempre gerou muita polêmica, principalmente pelo alcance do que se pretendeu fazer, que essa CID veio com o intuito de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, né, através de programas de pesquisas e tal. E acabou existindo uma interpretação mais ampla, no sentido de que tudo que significa royalty estaria dentro dessa incidência. E, na realidade, me parece que foi assim, realmente uma interpretação muito ampla. Nós tivemos algumas discussões que foram autos de infração que foram levados para o Conselho de Contribuintes. E o que acontece? A gente teve lá em 2021, se não me engano, depois até a Dani pode me dizer se eu estou correta, mas me parece que foi em 2021 que houve uma decisão no sentido de que a CID não deveria incidir sobre royalties de direitos autorais. E o que acontece com isso? Me parece que foi realmente uma decisão correta, porque a gente estaria falando de outro tipo de royalty, que é de tecnologia. Muito bem, passados 2 anos, nós tivemos uma decisão da Câmara Superior, né, do Conselho Administrativo e de Recursos Fiscais, que entendeu que aquele dispositivo que trata das hipóteses que são passíveis, né, de incidência de CID, essas hipóteses elas seriam exemplificativas, ou seja, elas não seriam hipóteses taxativas, o que significa que, portanto, direito autoral estaria embutido dentro desse conceito. Agora, tem um aspecto muito importante, né, que ainda que a gente interpretasse essa lei como sendo exemplificativa, a CID tem finalidade, está muito claro, que é estimular o desenvolvimento tecnológico. Isso não tem nada a ver, né, com os direitos autorais. Então, me parece assim, que realmente essa CID, royalties, ela só poderia alcançar hipóteses e sujeitos que atuam no ramo de pesquisa, de ciência, de tecnologia, e assim, seriam royalties oriundos de know-how, de transferência de tecnologia. Agora, esse tema hoje está no Supremo Tribunal Federal, houve reconhecimento da repercussão geral, é o tema 914, e aqui é um ponto muito importante, doutor Roberto, que eu acho que é um momento de o mercado da música entrar, sabe, nesse processo. Nós já tivemos alguns pedidos de amicus curiae, que o Supremo já autorizou, né, que façam parte do processo, e eu acho que seria muito importante que as entidades que representam, né, o nosso mercado pudessem estar presentes. Por quê? Porque, infelizmente, ainda há uma confusão muito grande a respeito do alargamento desse conceito, né, de royalties, e assim, eu tive a curiosidade de ler algumas petições iniciais, e muitas vezes, como a gente está falando da área tributária, não são todos os advogados que têm a vivência com direito autoral. Então, assim, até mesmo acaba havendo alguns equívocos, né, nas petições, no sentido de equiparar royalty com o direito autoral. Então, assim, eu acho que isso é um ponto que é muito importante. Esse é um caso específico da Scania, que está sendo o processo do Dr. Hamilton Dias de Souza, mas, assim, várias associações, entidades já foram admitidas, e eu acho que fica aqui, né, um convite para que a gente reflita sobre essa necessidade de realmente fazer parte aí como amicus curiae, né? Acho que é um momento bastante importante. E assim, esse eu acho que é um ponto que eu trouxe aqui para reflexão e para que realmente a gente esteja, né, com os olhos abertos para isso. E
Outro ponto que eu acho que é extremamente importante trazer aqui também para conhecimento de todos é essa questão da responsabilidade tributária, que foi inserido ali pelo artigo 156-A, né, da Constituição Federal, um dispositivo, o parágrafo 3º, que diz o seguinte: a lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, para a execução ou para o pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. Ou seja, aqui o que a gente percebe é uma previsão de responsabilização de plataformas, e quando eu digo plataformas, aqui eu estou falando de uma maneira ampla, né, no sentido de todos aqueles entes que, de alguma forma, estão inseridas dentro das transações que acontecem. E aqui no direito autoral a gente tem diversas situações que se enquadrariam nessa situação. Na semana passada, a gente teve uma imersão muito interessante, que foi promovida pela ESA, que é a OAB lá do Paraná. Foi assim, um dia inteiro de discussões a respeito da reforma tributária, e a doutora Dayana Udry, ela trouxe uma questão que eu achei muito interessante, que vai ser levada agora para um congresso, mas que eu acho que é o momento de a gente trazer também aqui para a discussão, porque atinge exatamente esse ponto da responsabilidade tributária e o quanto isso é temerário para todas as entidades. Eu digo assim, de todas mesmo, ECAD, o BEM, as associações de arrecadação, as plataformas digitais. Então, é realmente um problema que é complicado, né? Então, eu acho que, assim, essa questão da responsabilidade tributária não é uma discussão nova, né? No âmbito do direito internacional, a gente já vê que a OCDE trouxe, né, sempre traz sugestões para que essas plataformas entrem, né, como sujeitos na relação de consumo, mas aqui a gente tem um problema mais sério, que seria, hoje, a Constituição estaria, de fato, trazendo a possibilidade de uma plataforma ser inserida como um contribuinte do imposto? Porque qual que é a intenção aqui? É fazer com que a arrecadação seja realizada da forma mais eficaz possível. E qual é a forma mais eficaz possível? É olhar para aquele que tem a ligação direta com a movimentação, né, desse dinheiro. Então, quais são? São todas aqui, a gente está falando aqui desde fintechs, né, de Mercado Livre, todas essas outras plataformas, mas também eu acho que isso está muito ligado ao que é o mercado da música, com todas que fazem parte desse sistema. E aqui ficam também dois pontos que são muito importantes e que eu quero trazer, doutor Roberto, porque aqui eu acho que vale uma movimentação no sentido de sugestões para esses grupos de trabalhos que foram instituídos para conduzir, né, essa promulgação das leis complementares. Então, aqui, pontos que são importantes, que eu acho que vale a pena só a gente ressaltar rapidamente, é o seguinte: a plataforma ela tem acesso a todas as informações que são necessárias para o recolhimento do imposto, né? Esse que é o grande foco. E ela, portanto, ela teria acesso a essa riqueza que, em tese, seria objeto de tributação. Só que aqui é uma coisa curiosa, porque a gente fala sempre que a reforma ela veio com esse objetivo de incidir sobre o que é bem e serviço, bens de consumo e de serviço. Só que agora a gente tem os direitos aqui também postos, e quais são esses direitos que as plataformas passam a ter acesso e podem, de alguma forma, colaborar, né, com o fisco na arrecadação desse tributo. Então, assim, a doutora Dayana, ela sugere, que eu achei muito interessante, um desdobramento da análise, né, de quem pode ser contribuinte desses tributos, né. Então, o que ela aponta? Que para a gente falar de um contribuinte, a gente tem que ter a capacidade contributiva, né. E os responsáveis tributários, eles não seriam os sujeitos passivos, né, daquela obrigação. Ou seja, os responsáveis tributários ou substitutos
tributários, que seria o caso, né, para caracterizar aí essa responsabilidade, tem que ter um dever de colaboração com a administração pública, né? Mas até que ponto eu posso, como plataforma, forçar que o contribuinte cumpra uma obrigação se eu tenho única e exclusivamente a informação do valor que está sendo transitado, né, de um ponto a outro. E a gente está falando, no final das contas, da ponta final, que é o autor, é o compositor, o intérprete. Então, eu acho que esse é um ponto que é muito importante, porque, assim, a gente só pode falar em substituição se houver uma conexão, né, dessas informações, da operação com a questão financeira mesmo. E me parece que é um ponto que a gente tem que tomar cuidado para que, quando eu falo plataforma aqui, eu estou falando de uma maneira bastante ampla, né, considerando todas essas entidades, para que não haja essa problematização de todas essas entidades passarem a ser contribuintes desses tributos como substitutos, né? Então, eu acho que esses são os Maria pontos Rita, eu vou ter que você vai ter que encurtar um pouquinho a apresentação, porque nós temos questões aqui para debater. Claro. Não, eu já finalizei, doutor Roberto, só essas duas questões realmente que eu queria trazer para reflexão, né, de todo mundo. Tá ótimo. Muito obrigada. Muito obrigado, excelente explanação. Bom, eu tenho aqui algumas questões. Eu tenho uma visão da lei bastante positiva. Eu acho que essa lei tem uma estruturação muito inteligente. Talvez ela não tenha tido um olhar jurídico para as questões relativas à criação intelectual, ao direito autoral, mas ela tem uma estruturação bastante boa, e eu acho que, nesse sentido, a Daniela deixou claro que, quando há uma conceituação um tanto genérica do que seja produção artística e produção cultural, é uma questão de trabalhar para a gente conceituar com exatidão aquilo que nós vamos debater. Então, eu tenho algumas questões, eu quero só, en passant, falar da CID. Nós estamos muito tranquilos em relação à CID. Até agora, as decisões que nós tivemos do Poder Judiciário foram as melhores. Quer dizer, muito embora haja uma má conceituação, tanto do Estado, quando tenta misturar royalties de propriedade industrial com remuneração de direitos autorais, o Poder Judiciário não faz isso. Claramente delimita o que é remuneração de royalties por transferência de tecnologia e correlatos, modelo de utilidade, patente, invenção, marcas, embalagens e tudo mais, e do que é remuneração de direito autoral, principalmente quando há o pagamento a pessoas físicas residentes no exterior. Eu estou bem tranquilo em relação à CID, mas a Daniela alertou para uma questão da incidência da CID, que ainda me parece em aberto também para os direitos autorais. E, não obstante, a gente tem alguma jurisprudência bastante consubstanciada nesse sentido. Eu tenho 5 questões, mas vou formular as 2 primeiras para a Daniela, que é o seguinte: nos novos contratos de edição, não tem havido cessão de direitos. Tem havido tão somente um contrato de edição por prazo certo. Ainda assim, você tem remunerações pela edição. Essas remunerações estariam aí adstritas à incidência do IBS ou da CBS. Primeira questão, Dani, nós temos que trabalhar a questão da conceituação de produção artística para criação intelectual, para delimitar qual é, porque eu acho que a carga tributária será reduzida. É uma questão só de bem definir. Essa é a primeira questão. E a segunda, nos contratos de edição, supondo que teremos aí uma alíquota reduzida, o fato de ser um mero mandato para exercício dos direitos, em algum momento altera a incidência do tributo? Com você, Dani. A conceituação é o ponto fulcral. A gente está encaminhando isso no grupo de trabalho, especialmente o grupo GT7, que vai tratar do regime diferenciado. Uma questão que eu tenho levado a outras associações e outros colegas é atrelar o conceito de produções culturais artísticas a atividades relacionadas às obras
de acordo com o que está previsto na Lei de Direitos Autorais. Perfeito. Porque a lei de direitos autorais, quando trata de obras artísticas e culturais, a lei, ela traz uma série de, enfim, de obras, de música, cinema, então tem... Definições. Exato, são inúmeras as definições. Se a gente conseguir essa amplitude para a redução da alíquota, isso assegura o contrato de edição. Claro. Então, nesse sentido, o trabalho é dessa forma. Vamos ampliar o conceito de produção artística e cultural e colocar todos os itens que estão previstos na Lei de Direitos Autorais, fechando com direitos autorais. Isso. Porque a emenda constitucional, só nesse artigo 9º, quando ela fala de bens e serviços, é um momento que ela não fala bens, materiais e imateriais. Ela fala bens e serviços. O que a gente tem que assegurar os bens imateriais e os intangíveis também. Então, direitos autorais precisam ser contemplados com a redução de alíquota. E a questão de edição você embute nessa conceituação, porque quando você traz a lei de direito autoral, as definições já estão ali explicitadas. Sim. É isso que a gente tem que trabalhar. É isso que a gente tem que trabalhar. Nisso, nós vamos ter a alíquota reduzida, que é exatamente o espírito do artigo 9º da emenda complementar. Eu acho que é por aí. Exato. A Maria Rita fala do Pacto Federativo Republicano, e esse é um tema muito importante, extremamente importante, porque, em tese, está havendo aí uma série de impropriedades com as transferências de receitas, e me parece que é aí que reside alguma questão complicada quando a Maria Rita fala da desestruturação do Pacto Federativo, porque, na verdade, você passa a viver um sistema de repasses tributários entre o ente União, estados e municípios. É isso, Maria Rita? Exato. O objetivo desse dispositivo foi acabar com guerra fiscal, né, que sempre existiu entre os estados, só que trouxe de uma maneira, doutor Roberto, que me parece que realmente tirou toda a autonomia. Por mais que se diga que haverá esse repasse, alguns falam até naquele split payments, né? Eu acho que realmente vai ter um problema complicado para a aprovação dessas leis complementares. Então, eu acho que é algo que a gente pode já esperar como um dos pontos que, eventualmente, venham a atrasar, né, essa regulamentação. Não sei se a Dani concorda. Esse debate, Maria Rita, já tem sido suscitado pelos municípios e pelos estados de uma forma bastante assertiva, né? Bastante contundente, exatamente, doutor Roberto, porque há um grande receio de se perder realmente grande parte, né, dessa arrecadação, e eu acho que, assim, o principal ponto aqui, eu acho que é a questão dos incentivos fiscais. Então, a gente entende que vão ser mantidos os federais, mas me parece que estaduais e municipais a gente pode esquecer, né, porque não vai ter espaço para isso. Outro ponto que a Daniela ressaltou, a questão da não cumulatividade e o aproveitamento dos créditos na entrada. Isso funcionaria e funcionará muito bem para a produção. Agora, no que diz respeito à obra, à edição e àquilo que seja serviços decorrentes da utilização da obra, a meu ver, não vai ter não cumulatividade nenhuma, aproveitamento é zero. Nós vamos ter efetivamente um aumento da carga tributária. É isso, Daniela? Com certeza, é isso mesmo. Assim, operações que você não tem uma cadeia de fornecedores grande, isso. A operação vai ter aumento de tributo, não há dúvida. Isso. E é aquilo, o primeiro da cadeia, então assim, o autor, o músico, o compositor, o primeiro... É aquilo, se ele quer receber 100, ele vai ter que considerar 100 mais o tributo. Claro. E acho que vai ser como um imposto de renda retido na fonte. Vai recair a obrigação sobre a fonte pagadora. Perfeito. Quem paga é que vai ter que reter o IBS e o CBS pelos beneficiários finais, que seriam essas pessoas físicas. Doutor Roberto, posso fazer uma questão
trazer uma questão que passou e eu gostaria só de comentar. Com relação ao custo no pagamento de direitos autorais ao exterior. Então, assim, tá tranquilo que não vai ter de royalties, certo? Assim, tranquilo que eu digo, a jurisprudência caminha nessa forma. A Receita Federal, ela pode vir a cobrar, mas existe uma posição da jurisprudência falando, não, tudo bem. Exato. No entanto, IBS e CBS vai ter que pagar. Não, e não certeza. Com certeza. Provavelmente, então, nessas operações, não será alíquota reduzida. Então, na remessa, a gente já tem o IR. Vai ter IR, IBS e CBS? É isso. Vai dobrar a tributação? Esse é o ponto. Olha, é aí que eu ia colocar e vou colocar a última questão para vocês duas, que me parece fundamental, que é a questão da evasão fiscal, que tem sido utilizada tanto por editoras estrangeiras, produtoras, para driblar a legislação fiscal brasileira. Do que eu estou falando? E eu aí falo que tem uma corresponsabilização das plataformas de áudio, das plataformas de audiovisual, das agregadoras, dos editores e dos produtores, todos estabelecidos no exterior, que não pagam a carga tributária devida aqui no Brasil, não obstante tanto a execução quanto a reprodução das obras intelectuais seja feita aqui. A lei é clara. Você pode ter uma plataforma estabelecida, domiciliada no exterior. Você pode ter uma editora, uma produtora fonográfica, uma agregadora domiciliada no exterior. Mas se o fato gerador aconteceu aqui no Brasil, é aqui no Brasil que é objeto de tributação e é aqui pelo Brasil que se faz o pagamento. Então, eu queria que vocês tratassem desse que me parece um ponto fulcral, e eu acho que, nesse sentido, a lei é bastante clara, a Daniela acabou de apontar isso e eu concordo com ela. Os fatos originados aqui no Brasil de execução de obra musical, de reprodução de obra intelectual, de artes plásticas, de obras dramáticas, de literatura, são objeto de tributação aqui no Brasil. E qualquer pagamento tem que passar aqui pelo Brasil. Eu queria ouvir vocês duas nesse sentido, porque aí nós estamos falando de uma corresponsabilidade de todos os partícipes dessa vinculação tributária. Então, nesse caso, as plataformas, elas têm as informações, elas têm informações sobre as músicas executadas. E eu vou, assim, pegar o exemplo, por exemplo, do Google, ou plataformas de jogos eletrônicos, que também é uma operação que eu conheço bem. Eles têm todas as informações sobre onde esses conteúdos eles foram disponibilizados e quais foram os usuários. O que acontece? Alguns desses pagamentos, quando a fonte, aqui no Brasil, né, a pessoa licenciou, a plataforma vai pagar o rendimento decorrente da exploração daquele conteúdo. Em alguns países, já existe a previsão da plataforma ter que fazer a retenção. E aí, a pessoa aqui no Brasil, ela recebe o valor já com os destaques. E quando algum país altera a forma de cobrança de tributo, o Google informa ao seu usuário aqui no Brasil, olha, Noruega está exigindo X, então 2% do valor que você está recebendo foi gerado na Noruega, então sobre esse valor teve a retenção de tanto. O que acontece é que isso ainda não existe aqui no Brasil. Claro. O que existe, na verdade, é um grupo de estudos, né, da OCDE, que é o BEPS, exatamente, o Base Erosion Profit Shifting, que é para eliminar essa questão de evasão fiscal, que quer implementar uma legislação e um controle internacional. Vários países atuando em conjunto para conseguir rastrear, fiscalizar essas operações e aí partilhar as receitas tributárias. O Brasil é signatário desses acordos que estão sendo firmados no âmbito da OCDE. Agora, a questão é como é que isso vai ser efetivamente implementado, ainda é uma incógnita. Existe uma consciência sobre isso,
E estamos eu já avançando. tenho 3 casos práticos, nós já estamos trabalhando, de plataformas que estão pagando a editoras no exterior, driblando a política fiscal brasileira, exatamente para fugir essa responsabilidade, não pagando aqui no Brasil. Isso acontece com uma editora norte-americana, com uma editora inglesa, e está acontecendo numa sociedade francesa. Nós já estamos, inclusive, preparando um parecer fiscal a pedido de editoras brasileiras para inibir essa prática claramente delitiva. Isso já acontece. E nós já estamos nos movimentando nesse sentido faticamente. Semana que vem já deve isso estar pronto e vamos iniciar, inclusive, uma denúncia nas autoridades competentes. Maria Rita, sua opinião agora. Eu concordo com tudo que foi dito, doutor Roberto. Me parece que aqui tem uma caracterização muito flagrante de uma fraude, né? Claro. Então, eu não tenho dúvida que medidas precisam ser tomadas para que não haja esse desequilíbrio, porque, na realidade, não é esse o fluxo, né, que deveria acontecer. E, assim, fico feliz de já haver uma movimentação nesse sentido. Eu acho que é por aí. Bem, as perguntas que nós tínhamos basicamente eram essas. Eu quero deixar agora vocês à vontade para as considerações finais. Como eu disse e repito, eu vejo com muita positividade essa reforma fiscal, me parece bastante significativa. Se nós conseguirmos conceituar exatamente o que seja produção artística e produção cultural e trouxermos para a lei as definições que estão contidas na Lei de Direito Autoral, creio que nós ficaremos bastante confortáveis. Agora, para as considerações de vocês sobre o que vocês quiserem falar nesse sentido. O que eu tenho para trazer para esse final é o seguinte: a gente tem esse desafio relativamente à lei complementar, que vai tratar do regime diferenciado, para garantir a alíquota reduzida para as produções culturais e artísticas. Mas, para além dessa lei complementar, precisaremos acompanhar a proposta de reforma do imposto sobre a renda. Porque essa questão, direitos autorais, usualmente são tributados pelo imposto de renda, pagos às pessoas físicas, certo? Ter uma tributação de imposto de renda alta e IBS e CBS, no meu entendimento, é prejudicial para o mercado. Sem dúvida. Outra coisa, mundo afora, essas operações realizadas pela economia criativa, direitos autorais, eles usufruem de um IVA baixo, reduzido, e é só IVA, não tem IR. É só IVA. Tá bom, é uma operação de consumo, então vamos tributar como operação de consumo, IVA. No IVA fundo, nós e estamos agregando tributação direta e tributação indireta. Exato. Então, assim, a gente tem esse é o ponto. A gente tem que brigar para que seja a alíquota reduzida, sim, acompanhando outros países europeus. É assim que a economia criativa precisa ser tratada mesmo, com uma carga tributária menor. Mas, além disso, a gente vai ter que enfrentar a questão do imposto de renda, porque isso não está colocado. Isso não está colocado, não está posto, e a gente já teve essa experiência de ver a reforma tributária acontecer sem que os direitos autorais, enfim, fossem vistos, né? Então, enfim, acho que esse é o nosso desafio para esse semestre, porque a gente vai lidar com esses projetos agora. Doutor Roberto, eu queria só ressaltar aqui um ponto que eu acho bastante relevante, que é esse período de transição que a gente vai ter entre os dois sistemas, que se hoje já é uma complicação, né, para a gente conseguir dar conta de entender o sistema, quando estiverem em vigor os dois sistemas ao mesmo tempo, eu tenho para mim que realmente vai ser um problema muito sério. E eu queria ressaltar isso que a Dani também trouxe, que eu acho que é importantíssimo, a questão desse acompanhamento do imposto de renda. E assim, doutor Roberto, eu acho que essas iniciativas que a gente tem para esses encontros, para esclarecimento do mercado, eu acho que eles são fundamentais para que a gente consiga ter uma força-tarefa, né, de acompanhamento e de fiscalização mesmo da atividade legislativa. Então, eu acho que isso é bastante importante. Eu quero agradecer mais uma vez aqui pelo convite e dizer que eu fico à disposição.
Olha, eu agradecer em nome da ABDA, que eu tenho a honra de presidir, as participações de vocês duas, e eu me arrisco a dizer que nós vamos ter que fazer mais um webinar, debater um pouco mais esse tema do arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal é um nome horroroso, mas é o que temos aí, é como o governo colocou. E eu continuo a dizer que eu vejo com boas perspectivas essa reforma tributária. Nós temos que conceituar exatamente o que nós precisamos para a nossa área dos direitos autorais e buscar a melhor aplicação e a menor carga possível nessa realidade, até em sintonia e similitude com aquilo que é um ordenamento jurídico mundial. O Brasil não pode sobreonerar os seus cidadãos, os seus residentes aqui, em detrimento daquilo que acontece em outros países. Nós vivemos num sistema de direito autoral, nós não vivemos num sistema de copyright, salvo no que diz respeito à propriedade industrial, e me parece que nós, trabalhando firme, e eu aceito com muito prazer integrar os grupos de trabalho que estejam debatendo, a Dani falou até do GT7, onde se debate todo o arcabouço fiscal, para que a gente possa efetivamente reproduzir as preocupações da cadeia produtiva artística do nosso país, do nosso Brasil. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Maria Rita. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco nesse webinar e, muito brevemente, nós daremos prosseguimento a esse assunto. Me despeço de todos, agradecendo a participação de todos, sem exceção. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Obrigada.